Muito bem, meninas. Então, aqui, né? Descubra como ter um relacionamento 10 vezes melhor, né? Ah, Gabi, você tá colocando muito alta essa régua aí. Como melhorar um relacionamento 10 vezes, né? Ou como ter um relacionamento 10 vezes melhor. Então, isso é possível, tá? Então, qual que é o ponto, né? Para quem que é essa apresentação, né? Para quem que é essa com base em quem que eu me inspirei, né, para trazer essas informações, né? Justamente para quem está estagnado e não sabe o que fazer, tá? Para quem já tentou várias coisas, mas continua no mesmo patamar, né? Para quem já esses dois casos já para quem já tem um relacionamento e para quem está cansada de escolher relacionamento ruim e está ficando sem esperança. É justamente nesses três estágios de dor, né, de situações que a gente fala, que é, essa apresentação para isso que serve, tá? Para resolver essas questões, tá? E aí, a pergunta que eu faço para vocês é quais sonhos vocês querem conquistar, né? O que vocês gostariam de conquistar e realizar nos seus relacionamentos? Tanto para quem já tem, quanto para quem ainda não tem um relacionamento, né? Uma questão de moradia, ter uma casa, a casa própria, a casa onde você tenha conforto, uma casa onde você tenha segurança que você possa chamar de lar, né? Um carro que proporciona mobilidade, conforto, segurança, praticidade, né? No relacionamento, o próprio casamento, o carinho, o afeto, o companheirismo, né? A questão de viagens, né, novos lugares, conhecer novos lugares, ter novas experiências, a parceria, né? E um sexo também, né? O prazer, prazer na vida, uma vida feliz, prazer que a gente costuma falar no Corpo Explica, o prazer na cama e o prazer na vida, né? O tesão na cama e o tesão na vida. Isso nos inspira a ter uma vida mais saudável. Então, esses sonhos, como estão esses sonhos, né? E aí a pergunta que eu faço para vocês, quantas vezes vocês já engavetaram, guardaram, trancaram os seus sonhos? Ó, porque o que eu vou mostrar para vocês, né, de como ter um relacionamento 10 vezes melhor, para que eu vou mostrar isso se vocês não têm sonhos para realizar? Para que vocês vão querer um relacionamento 10 vezes melhor se não tem, não sabe nem o que quer num relacionamento, 10 vezes, né? Um relacionamento melhor. Então vocês não faz sentido para mim explicar isso para vocês se vocês não tiverem esses sonhos vivos, tá? É muito importante sonhar, mas porque o sonho traz um direcionamento para a gente, né, do que a gente quer, tá? Então eu preciso que vocês mostrem, né, que vocês tenham coragem de mostrar os seus sonhos, não mostrar para mim, mas de tirar eles da gaveta e colocarem esses sonhos para serem realizados na vida de vocês. Ah, a Karina foi a primeira que falou que sim, ó. As outras estão só pensativas, né? Onde é que tá o sonho? Não lembro nem em qual gaveta que tá o sonho, né? Muito bem. Gente, porque assim, eu, eu tenho a coragem de vir aqui, né? Aceitar esse desafio de mostrar para vocês como que é ter um relacionamento 10 vezes melhor. Então, por favor, desengavetem os sonhos de vocês, né? Ativem essa vontade de viver, de correr atrás do que vocês querem, né? Às vezes a rotina trava a gente fica naquela coisa, corre para lá, corre para cá, e esquece de sonhar, né? Então, é importante lembrar sempre, sempre que estiver dirigindo, lembre-se para onde está indo, tá? Então, vamos lá. Quais são os três elementos que impedem vocês de terem um relacionamento 10 vezes melhor, tá? Então, talvez você conheça, talvez você não conheça, talvez você já faça ideia ou não faça nenhuma ideia do que é, tá? E tá tudo certo.
Então, quando eu terminar, vai ficar claro para vocês que não é a falta de esforço, tá? O que não é a falta de esforço que traz esse relacionamento e torna um relacionamento 10 vezes melhor, tá? Porque algumas pessoas já conseguiram ter relacionamentos de sucesso e elas não se dedicaram 10 vezes mais para isso, ou 10 vezes mais do que você, do que vocês aqui, né? Às vezes elas nem sabem também 10 vezes mais do que vocês para terem um relacionamento de sucesso, e elas tiveram, né? Talvez elas se esforcem até menos do que vocês para conquistar um relacionamento, para manter um relacionamento. Mas por que será que algumas pessoas conseguem ter esses relacionamentos que parecem ser bem-sucedidos? Às vezes na cidade de vocês, são amigas, outras colegas, e vocês não, né? Então, essa é a grande pergunta, né? Por que será que algumas pessoas conseguiram ter um relacionamento de sucesso e vocês não, tá? Então, os motivos, tá? Primeiro motivo, traço de caráter na dor. Então, eu sou analista corporal, como vocês sabem, e esse conhecimento está ancorado nos traços de caráter. Então, é o que vocês vão descobrir, né, aqui logo adiante. Então, esse traço de caráter, ele carrega consigo uma dor e um recurso. Quando essa dor desse traço está em evidência, a pessoa ela não performa, ela não realiza, ela não conquista, ela trava, tá? Então, o traço de caráter na dor é um dos itens que pode impedir vocês de ter esse relacionamento 10 vezes melhor, tá? Segundo item, dependência emocional, tá? Então, isso está ligado aos traços de caráter, né? Porque eles estão escritos, eles são definidos no formato do seu corpo visível, né? O formato físico do corpo, né? Como vocês sabem. Então, o formato do corpo explica como a mente funciona por causa dos traços de caráter, tá? Essa é a base do conhecimento. E quando a gente entende quais traços de caráter nós temos, a gente descobre qual é o nosso percentual, a nossa tendência à dependência emocional, né? Então, essa tendência, ela pode estar te impedindo de ter esse relacionamento 10 vezes melhor. Mesmo sendo uma pessoa dedicada, responsável, carinhosa, fiel, tá? Então, quando a pessoa ela tem todas essas características, dedicada, responsável, carinhosa, fiel, muitas vezes o questionamento da frustração é até maior. Porque a pessoa fala, poxa, eu tenho tudo isso, eu faço tudo certo, e mesmo assim os relacionamentos não dão certo, né? Então, vamos aqui desvendar o seu nível de dependência emocional, porque isso pode estar te impedindo, tá? O próximo item é justamente a falta de ambição. Por mais incrível que pareça, isso também está ligado aos traços de caráter, ou seja, ao formato do seu corpo. Então, sabe aquela pessoa que conseguiu alcançar os seus sonhos e você não? Então, repare, talvez o formato do corpo dela seja diferente do seu. Se os formatos dos corpos forem diferentes dessas pessoas, a mente de vocês também vai funcionar de um jeito diferente, tá? Ah, Gabi, então quer dizer que ela tem chance de ter sucesso e eu não? Não, não quer dizer isso, tá? O que quer dizer é que vocês funcionam de jeitos diferentes. Então, talvez ela conheça o jeito dela funcionar e talvez vocês não conheçam o jeito de vocês, tá? Então, eu passei por isso, né? No meu caso também, né? Antes de eu me conhecer, eu, eu me achava uma pessoa diferente, que outras pessoas não iam gostar da minha forma de ser, dos assuntos que eu gostava, como espiritualidade, autoconhecimento, né? Então, eu sentia isso, né? Mas aí a questão é, para relacionamento, quer dizer que eu não era fiel, não era carinhoso, responsável? Não, não é isso.
mas é que eu precisei cuidar dos meus traços para me livrar da dependência emocional e ativar a minha ambição. Então, isso me trouxe muito mais segurança para conquistar ou para tornar o meu relacionamento um relacionamento 10 vezes melhor. Então, algumas pessoas já conseguiram atingir esse nível de ambição saudável, se livrar da dependência emocional para ter relações saudáveis, né, que permitam você se sentir merecedora de ter um relacionamento de sucesso. Então, é importante ativar essa ambição e se livrar da dependência emocional. Tá? Então, a gente vai desvendar esse universo e mergulhar nesses 3 elementos que estão te impedindo de ter um relacionamento 10 vezes melhor, tá? Tudo bem? Estão comigo? Tá? Querem entender um pouco mais sobre esses 3 elementos? Isso que eu vou estar passando para vocês aqui, ele não é ensinado em casa, ele não é ensinado nas escolas, não é ensinado na faculdade, não é ensinado em cursos de pós-graduação, MBA. Poucas pessoas sabem do que vocês vão descobrir aqui, tá? Então, prestem bastante atenção, né, pois essas informações aqui vão destravar a vida de vocês nos relacionamentos, tá? Trazendo resultados para eles. Ok? E aí vocês vão poder ter relacionamentos 10 vezes melhores sem que vocês tenham que se esforçar ainda mais para isso. Entendendo esses 3 pontos, vocês vão conseguir resolver isso aí. Ok? Então vamos lá. Aprofundando. Primeiro elemento, traço de caráter na dor, né? Traço de caráter na dor. Como você funciona? Dor e recurso, tá? O formato do seu corpo molda ou reflete o padrão de funcionamento da sua mente. Então, como que isso está conectado, né? Como que isso se dá? Tudo através do sistema nervoso, tá? Então, todos nós, seres humanos, passamos por 5 fases, né, da vida, que são chamadas as fases de mielinização. Tá? Então, quando a gente estava em formação, a gente começou a adquirir controle do corpo. Só que o ser humano ele passa por um processo muito parecido com trocar a roda do carro com o carro em movimento. Então, nós, enquanto bebês, né, no processo de mielinização, passamos aqui, desde da fase de gestação, amamentação, primeiras interações, desfraude e surgimento da sexualidade, são as 5 fases onde se moldam aqui os traços de caráter, tá? Então, cada corzinha aqui está relacionado a um traço. E a mielinização, ela começa do cérebro e vai para a nuca, região torácica, né, lombar e sacral. Então, em cada etapa, o bebê ele vai adquirindo controle do corpo. Então, tem uma fase que é depois da fase da amamentação, o bebê ele já não tem mais, ele não tem muito controle das pernas, mas o tronco já é durinho, né? Quem foi mãe sabe como é, né? Acompanhou, percebeu essas fases. Então, todo ser humano passa por essas fases. À medida que a gente interage com o ambiente, a gente percebe o ambiente de formas diferentes. Se nesse ambiente alguma situação ficou mais evidente, ficou mais gravada, a nossa percepção foi de que aquilo nos deixou mais tristes, chateados, enfim, aquele traço de caráter se evidencia, porque aquela dor foi maior para você, né? Aquela dor foi a dor que você percebeu com mais intensidade. E, ao mesmo tempo, você gera uma forma de superar aquela situação, que é o recurso, tá? Então, falando aqui do traço de caráter esquizoide, que é o primeiro traço que se forma, né? Momento da gestação, como vocês veem aqui em cima, né? O bebê. Então, da gestação ali até o primeiro mês de vida,
é o momento, o período de formação do traço de caráter esquizoide. Qual que é o formato de corpo do traço de caráter esquizoide? É, aqui no caso, o alongado, né? Corpo, né, mais alongado, energia na cabeça, tá? Por quê? A sensação do bebê é a sensação da rejeição. Quando? Quando qualquer coisa que aconteça com a mãe, qualquer dificuldade que a mãe tenha no período de gestação, sempre que o bebê tenta existir, por exemplo, ele se movimenta como espasmos, né? Que daí ele dá um soquinho, dá um chutezinho, né? Ah, o bebê tá chutando, esse vai ser boleiro. Não, não é isso, né? Tá só a energia passando pelo sistema nervoso, e quando ele tenta adquirir controle ou fazer algum movimento, quando ele chuta a barriga da mãe, a mãe se lembra que tem uma criatura ali, né? Traz mais evidência. Se ela tem um bom ambiente, um ambiente saudável, aquela gestação passa tranquila para ela. Mas se ela tem alguma dificuldade, ou alguma preocupação, ou falta recurso, ou tem um problema com o pai da criança, enfim, qualquer problema que aconteça para a mãe, naquele momento aquele útero pode ficar o quê? Frio, duro, para a criança, né? Para o sangue não flui. Para a criança, aquele negócio ficou duro, gelado, fica uma sensação ruim. Então, a sensação que a criança tem, o bebê ali no útero, é justamente a sensação de rejeição. Toda vez que ele tenta existir, ele se sente rejeitado. Essa é a sensação do traço de caráter esquizoide. Tá? E para isso, o que ele faz? Ele tenta concentrar energia na cabeça. E como esse mecanismo de sobrevivência, concentrando energia na cabeça, ele cria o quê? Começa a criar um mundo imaginário. Se torna criativo, começa a usar toda a energia para a cabeça, porque não pode ir para o corpo. Toda vez que vai para o corpo, tem a sensação de rejeição. Se ele usar a criatividade dele, a energia flui mais na cabeça, não vai para o corpo, e tudo fica certo para ele. Ou seja, quanto menos ele existir no mundo, melhor. Tá? Próximo traço de caráter que se forma é o traço de caráter oral, que é no período de amamentação, como vocês podem ver aqui na imagem. Tá? Nesse momento, a criança, o mundo da criança é o quê? É a mãe. A criança ela fica voltada para a mãe, basicamente o tempo inteiro. Né? Quando não está ali no colo, está sendo amamentada. Né? E nesse período, do primeiro mês de vida até o primeiro ano, a criança, quando ela estava ali com a mãe, né? Estava acostumada com a mãe, e de repente ela dorme e adormece e a mãe coloca a criança no berço. Quando essa criança acorda e a mãe não está ali, qual a sensação dela? De abandono. A sensação de estou sozinha, cadê minha mãe? E o que ela faz para superar essa situação? Ela chora. E quando ela chora, a mãe vem. E amamenta de novo, troca a fralda e assim vai. Então ela descobre que através do choro, através da comunicação, ela consegue aplacar essa dor do abandono. Toda vez que eu estou sozinha, se eu falar com alguém, ou se eu falar, ou se eu gritar, ou o que seja, alguém aparece para me acudir. Então ela desenvolve esse dom da comunicação, do acolhimento, né? Fazer gracinha. Então é nesse momento que o traço de caráter oral se forma, quando a mielinização saiu da cabeça e já veio para a região cervical. Tá? Nesse momento, outras habilidades se formam também, a percepção dos cinco sentidos, né? O que é o olhar, a questão do olfato, do paladar, tá? Embora ainda muito, muito simples, né? Porque a criança ainda está só basicamente com o leite, mas é nesse momento em que ela começa a despertar para os sentidos, tá? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Próximo traço de caráter psicopata, tá?
Não se assustem com os nomes, né, como eu sempre falo, porque eles são herdados da comunidade científica. Tá? O traço de caráter psicopata se forma basicamente do primeiro ano até 2 anos e meio, tá? Quando a criança começa a dar os primeiros passos, as primeiras interações. O mundo deixa de ser a mãe e passa a ser as outras pessoas. Ela começa a perceber que tem mais gente para interagir, não só a mãe, né? E ela começa a perceber as situações, né? Sempre que ela está no colo do papai, o papai faz bilu-bilu. Aí a criança, né? Aí ele ganha um sorriso do pai, ou ganha um docinho, tá? E às vezes o pai fala para a criança fazer a gracinha e a criança está assim, ainda meio desconectada. E aí ela não pegou ali, não entendeu o recado. E não fez a gracinha. Então, hora ela faz e hora não faz, mas não totalmente consciente ainda. De repente, quando ela não fez e ela pegou um pouquinho depois o bonde andando, ela percebeu que ela não ganhou o sorriso do pai. Ah, não fez. Ou não ganhou o pirulito, o docinho. E ela começa a ter uma sensação de manipulação, né? As pessoas, elas têm uma intenção. Então, quando elas pedem alguma coisa, eu tenho que fazer outra em troca. Então, sempre é uma barganha. Me pedem alguma coisa, eu faço, recebo outra e assim vai. Então, como a criança percebe essa manipulação, ela começa a usar o quê? De articulação, de negociação, para vencer essa manipulação. Então, pera lá. Se eu fizer a gracinha, eu ganho doce. Então, eu vou começar a fazer charminho, né? Ah, eu quero ir no colo do tio, né? Ah, tio, pega a criança. Aí ele faz uma gracinha, daí ele, Lito, que é o pirulito, né? Que é o doce. A criança começa a usar das artimanhas de negociação, né? Fala, nossa, que criança esperta, tá querendo tudo, já tá sabendo, né? Ela já aprendeu a se comunicar, já tem a criatividade e agora aprende o quê? A negociar para conquistar aquilo que ela quer, tá? Então, esse é o dom, o recurso do traço de caráter psicopata, tá? O traço de caráter psicopata se forma na região torácica, tá? Então, a mielinização vem para a região torácica. E quando a mielinização desce para a região lombar, se forma aí o traço de caráter masoquista, no período de desfraude, tá? Então, por volta ali de 2 anos e meio a 3 anos e meio, mais ou menos, tá? E no período de desfraude, o que acontece? Do período das primeiras interações, dos primeiros passos do psicopata, era o chamado bebedorinho, né? Então, o tronco, os braços, ele já tinha o quê? Os braços bem ligeiros, né? Já puxa papel higiênico, já, às vezes, se alcançar, né, aperta a pasta de dente, né, no banheiro, começa a fazer arte. Já no traço de caráter masoquista, já não é só o tronco que é duro, mas ele começa a ganhar controle sobre as pernas, principalmente a parte anterior das pernas. Então, os passos já são mais duros, já são mais firmes. Mas essa criança ainda não tem o controle dos esfíncteres. Então, é aquela criança que já é grandinha o suficiente, não vai botar fralda, não vai botar fralda, vai sem fralda. E, de repente, ela faz na calça. Aí a mãe vai lá e briga, fala assim, não, mas avisa a mamãe quando for fazer, né, o cocô, fazer o xixi, que a mamãe leva você no banheiro. Mas a criança não tem como avisar, porque ela não tem essa sensibilidade ainda. E aí ela acaba fazendo. Quando ela faz o cocô na calça, qual que é a sensação que o mundo passa para ela? As pessoas têm uma expectativa, porque ela já está grandinha, ela já está andando até mais firminho, e aí, de repente, ela ainda faz cocô na calça, né? Já se espera que ela saia andando e não faça mais nada. Mas ela ainda não tem esse controle. Então, as pessoas têm uma expectativa. E quando
essa expectativa é frustrada, qual é a sensação da criança? Sensação de julgamento, né? Ou pior, se a criança já está indo para a escolinha, aí a tia da escolinha, né, as assistentes lá, tem uma cuidando, e de repente a outra fala assim, ó, cagou aqui, tá sujo, tem que limpar. Mas, gente, ela tá ali, ela tá sabendo que estão falando dela isso. E aí a sensação dela o quê? Humilhação. E aí, quando surge essa sensação de humilhação, qual que é o recurso que ela aprende a desenvolver? Ela fala, bom, eu vou prestar atenção em cada passo, em cada detalhe, para que eu perceba quando que vai vir a vontade de ir ao banheiro para não fazer na calça. Então, que a criança começa a ficar cada vez mais lenta e cada vez mais dura, mais fechada. Por quê? Eu não tenho controle dos esfíncteres, mas o que que eu controlo? A musculatura do bumbum, do glúteo. Então, ela se fecha, ela fecha o glúteo. Né? A pessoa que tem o quadril para dentro, que é o que a gente fala, né? O quadril ou a bunda para dentro, o bumbum para dentro. E aí ela se torna o quê? Forte, ela fecha o tronco, porque toda vez que ela precisa fazer alguma coisa, ela tem que se fechar, ela acaba andando tensa, com medo de frustrar a expectativa das outras pessoas, de se sentir humilhada e julgada, ela se fecha, então ela fica tensa o tempo inteiro, para justamente segurar aquilo ali. E ela não segura só o cocô, ela segura também aquilo que ela precisa falar, né? Com a boca, às vezes ela faz assim, tá? E às vezes fecha as mãos também. Faz assim. Né? Se alguém tem masoquista mais alto, já vai perceber. Às vezes é isso na rotina. De repente tem uma situação que começa a ficar tensa, já começa a fechar e dá uma truncada, o corpo já fica assim, né? Duro. Às vezes fecha a mão, ou o pé, contrai os dedos do pé, começa a se trancar. Né? Então, essa atenção a detalhes, a minúcias e essa força são recursos do masoquista. Tá? E como que identifica esses traços no formato de corpo? Então, eu falei do esquizoide, que é mais alongado, energia na cabeça. Normalmente, a cabeça é maior do que o tronco, se a gente fosse analisar só um esquizoide. Né? O oral já é mais fofinho, redondinho. Por quê? Ele precisou desenvolver essa questão do acolhimento e da comunicação. Quanto mais fofinho, ai, que bochechinha fofinha, né? Ai, que criança gostosa, macia, gordinha, né? Então, é essa sensação. O oral ele desenvolve um corpo com formatos mais fofinhos, mais redondos, justamente para poder ser mais como se fala, não é só macio, mas à primeira vista, se você olhar um esquizoide e um oral, você vai conversar com o oral, porque não tem quina, não tem ponta. O oral é redondinho. Então, é mais amigável. Né? E o traço de caráter psicopata, como ele tem braços, ele ganha o quê? Uma desenvoltura no tronco. Ele desenvolve muito o tronco, que é a mielinização na região torácica. E o tronco acaba ficando maior do que o quadril. Então, são pessoas que são triângulos invertidos, tem o tronco bem maior, assim, né? E é literalmente, se você olhar a linha do ombro com a linha do quadril, o quadril é mais estreito. Tá? Já o masoquista é mais quadrado. Então, ele vai ter esse formato mais de tensão, mais quadrado, tanto no rosto quanto no corpo. Tá? E todos esses formatos, obviamente, não tem um olho alongado, né? Mas para o traço de caráter esquizoide. São outros detalhes, né? Que a gente enxerga no formato do corpo das pessoas, né? Tanto de cabeça, olhos, boca, toda aquela parte que a gente analisa. Tá? E aí, do traço de caráter psicopata, não só o tronco tem formato triangular, mas a cabeça também, né? Com o queixo mais pontudo, as pernas, a coxa é bem maior do que a panturrilha. Então, todo o formato, você vai observar numa pessoa que tem psicopatia com uma predominância bem alta,
esses formatos triangulares. Tá? O masoquista é o quadrado tenso. Então, ele é todo forte, né? Então, o tronco é forte, as costas são fortes, parece que é uma coisa chapada, lisa, de que alguém que carrega peso. As coxas, as pernas, né, parecem duas toras, assim, de troncos de árvores, são pernas fortes. Né? Então, essas são formas de você identificar os traços, tá? Diferente do traço masoquista, que tem pernas fortes, o esquizoide tem pernas super fracas, né? Parece os palitinhos, assim. Já viram pessoas que têm, o que o pessoal fala, brinca que é canela, joelho, canela, né? Então a coxa é tão fina que parece outra canela. Esse é o tipo de formato, né, do traço caráter esquizoide nas pernas, né? O tronco tem aqui a clavícula exposta, os ombros meio caídos, desmontados, né? Não tem força para sustentar o corpo. A energia está toda na cabeça. Então, esquizoide normalmente fica assim, ó. E eu já estou vendo os esquizoides de algumas de vocês aí, ó, né? Porque já gastaram a energia dos outros traços, não tem mais, principalmente as rígidas de plantão, já vou falar do traço de caráter rígido. E aí não tem mais energia para sustentar o corpo e a coluna ereta. Aí só sobrou o traço esquizoide. Aí ele solta o corpo e segura a cabeça, que é o que importa. Né? A Mariana se rachando lá o bico, né? Muito bom. Vou me arrumar aqui. Não, aí a rígida não, pera lá, que agora eu tenho que. Não, não posso aparecer assim tão desleixada, né? Já vamos falar dele. Então, o traço de caráter rígido é justamente o traço que se forma quando a mielinização atinge a região sacral. Tá? Então, nesse momento, surge a percepção dos órgãos genitais, da sexualidade, o surgimento da sexualidade, que é totalmente diferente do que a gente vivencia a puberdade adiante. Tá? É uma diferencinha que é o que a gente fala, passar a mão no rosto e passar a mão nos genitais, antes dessa fase, era igual. Tá? Mas, quando entra nessa fase, começa a dar uma cosquinha. O pessoal fala que é o choquinho mágico. Mas esse choquinho mágico é como se fosse, sabe quando a gente recebe um cafuné assim, que dá uma relaxadinha, dá um, é gostoso? É tipo isso. Totalmente longe, anos-luz distante do que a gente experiencia como sexualidade real a partir da adolescência, tá? Então, nesse momento, o que começa a abrir, a se expandir para essa criança, na percepção dela? Então, esquizoide, a percepção era o útero. O mundo dele era na cabeça. Oral, a percepção é a mãe. O mundo, né? O mundo dela é a mãe. A percepção dela é essa conexão. Para o psicopata, a percepção do mundo é as pessoas têm intenção. Elas sempre querem alguma coisa. E o mundo dele é as interações com as outras pessoas. Masoquista, as pessoas têm expectativas. Né? O mundo dele é um mundo emocional mais fechado. E o traço de caráter rígido, ele começa a perceber os pares. Ele começa a perceber os pares. Mamãe tem papai, titio tem titia, vovô tem vovó. E aí ela já se pergunta, qual é o meu par? E no caso, a menina faz par com o pai. O menino faz par com a mãe. Né? A menina é a princesinha do papai. O menino é o príncipe da mamãe. Né? Falando dentro da construção de um lar saudável. Se essa construção não for saudável, de qualquer forma, o traço de caráter rígido se forma. Né? Tanto pelo excesso de atenção, quanto pela ausência de atenção. Então, quando a menina ela é a princesinha do papai, o papai cuida dela, o papai dá tudo para ela, não, né, paparica e tudo mais. Quando a menina vai dormir, né, o papai dá o beijinho de boa noite e vai dormir com a mãe. Nesse momento, qual é a percepção da criança?
eu sou a princesa do meu pai, mas ele vai dormir com a minha mãe. Nessa triangulação, eu sou a ponta mais fraca. Eu estou sendo traída, eu estou sendo trocada, eu estou sendo excluída. E eu não gosto dessa sensação. Então, o que eu vou fazer? Para evitar essa situação, eu vou desenvolver e vou me desenvolver e vou ser a melhor opção. E aí, o traço se desenvolve, o que? Na competição, desenvolve sinueta, desenvolve olhos sedutores, olhar sedutor, postura sedutora. É aquela pessoa que chama atenção sem fazer nada, a pessoa acordou, se ela for da cama dela na padaria pegar um pão e voltar, o pessoal já, nossa, olha em casa, porque ela mielinizou um corpo dessa forma. Ela projetou o corpo dela para que tivesse essa beleza natural, como a gente fala, para que ela não fosse mais trocada. Então, ela desenvolve essa competição, essa habilidade, né, de sempre ser a melhor, de sempre buscar ser a melhor. Né? Uma competição que é muito mais interna, como eu costumo dizer, do que externa. Né? Que a gente fala régua de perfeição lá em cima. Né? Então, esse é o traço de caráter rígido, né, que se forma aí dos 3 anos e meio, 4 anos aos 5 anos, em diante. Até os 7 anos, todos os traços já formados. Né? Por isso que se fala dentro da psicologia, que a personalidade se forma até os 7 primeiros anos. Né? Então, como que se dá essa formação? Vocês estão descobrindo agora. E através disso vocês conseguem identificar mais ou menos em outras pessoas. Né? Ah, aquela pessoa é mais fofinho. É um fofinho cheinho, é um cheinho fofinho ou é um cheinho durinho? Tem essa diferença. Né? Se for um cheinho durinho, que parece que carrega força, é mais para o masoquista do que para um oral. Né? Se for uma pessoa que tem o tronco bem maior, tem um peito, anda com o peito estufado, né? O pessoal fala que é peito de pombo, né? A pessoa anda com o queixo para frente, assim, parece que vai mandar em você. Normalmente são líderes. Traço de caráter psicopata, né? Ah, mas todo oral é gordinho? Não. Tem 2 tipos de oral que a gente fala, o oral da falta e o oral do excesso. O oral da falta é a criança que, no momento das necessidades dela, que ela chorava, as necessidades elas não eram devidamente atendidas. Aí ela sempre sentia a falta de alguma coisa. Já o oral do excesso é toda vez que ela tinha um problema, que ela chorava, as necessidades dela também não eram atendidas, só que ela mamou demais. Então, o da falta mamou menos e o do excesso mamou demais. Tá? Então, essa é a diferença. O oral da falta, como que identifica? Ela é molinha também, igual o oral cheinho. Só que ela não tem tanto volume. Então, ela é um molinho mais escorrido. Né? Então, essas são formas da gente identificar, gente. Né? Óbvio, para saber exatamente como identificar, quantos por cento, tem que passar pela formação, né, de analista, para saber exatamente todo o método, entender a base. Aqui é só um overview sobre os traços, tá? Então, o primeiro item que eu falei lá dos 3 elementos que podem impedir de ter um relacionamento 10 vezes melhor são os traços de caráter na dor. Vocês entenderam aqui os traços de caráter. Então, por que um traço de caráter na dor impede as pessoas de terem relacionamentos 10 vezes melhor? Quem passou pela mentoria já sabe, quem vai passar vai saber. Né? E vocês agora vão descobrir também. Mas, quando a gente olha aqui, um peixe, um pássaro e um gato, né? O que o peixe faz? Ele nada. Mas se eu falar que o peixe não voa e um peixe não anda, eu estou olhando para a dor do peixe, né? Assim como um pássaro, falar um pássaro não nada. Ou o pássaro não corre.
né? Assim como eu posso falar porque o gato também não voa e o gato também não nada. Aí eu estou olhando só para a dor de cada um deles, ou seja, para a limitação, tá? Aliás, para o limite, tá? Limite e limitação são duas coisas que são diferentes. Então eu estou olhando para o limite de cada um deles. Então quando eu tenho um traço de caráter na dor, dos meus 5 traços, eu estou olhando para o limite do meu traço. Então, para a dor dele, né? Rejeição do esquizoide, abandono do oral, né? Manipulação do psicopata, humilhação, julgamento masoquista e a traição, a exclusão da rígida. Então, por isso que um traço na dor, ele não vai estar usando o recurso dele, ou seja, o que ele foi feito para fazer, o que ele faz de melhor. Então, se eu ficar olhando para um peixe e falar o peixe não voa, o peixe não voa, nossa. Mas o que ele faz? Ele nada muito bem. Se ele usar o recurso dele, ou seja, para que ele foi feito, ele vai fluir, o relacionamento vai fluir. Assim como o pássaro ficar olhando para a questão que não nada, vai ficar olhando para esse limite dele. Agora, se ele souber lidar com essa limitação e usar o recurso dele, que é voar, as coisas vão estar no eixo. Assim como o gato, né, que precisa correr, precisa subir em árvore. Né? Então, aqui, algumas das pessoas que já passaram por entrevistas, por análises, tá? Não tem a foto da Cris aqui, não coube, né? Mas tem muita foto já. Né? Eu fico muito contente de trazer essas informações, né? Sejam informações pontuais, né? Assim como eu trago nas entrevistas para as pessoas, que já traz uma luz, né, no fim do túnel de como resolver aquele problema, que dá para resolver. Né? Seja para as pessoas que já fizeram análise, já entenderam o seu padrão de funcionamento, estão tentando aplicar isso na sua vida, ou quem já fez a mentoria e já está aí, né, disputando com os seus recursos, né, colocando a vida sempre em fluxo. Muito bem. Segundo elemento que pode estar impedindo vocês de terem um relacionamento 10 vezes melhor. Então, dependência emocional. Né? O que é a dependência emocional? É o ponto em que você não pode seguir a sua vida se a vida de outras pessoas que você se importa não seguirem também, ou não estiverem tão boas quanto. Né? Porque de alguma forma você pode sentir culpa, ou pode sentir que está se distanciando. Né? Qual é o mapa da dependência emocional dos traços, tá? Então, traço de caráter esquizoide, ele tem uma tendência baixa à dependência emocional, tá? Por quê? O mundo dele é na cabeça, ele não está muito aí ligado, conectado com o que o outro está achando, que não está achando a opinião do outro e está tudo certo. Traço de caráter oral se importa muito com o que as outras pessoas vão falar. Então, a tendência dele ter a dependência emocional é alta. Tá? Traço de caráter psicopata, tá ali para ganhar o jogo, tá ali para buscar o que ele quer, então tendência de dependência emocional dele é baixa. Tá? Traço de caráter masoquista, se importa se alguém sofre com a opinião, o julgamento alheio, com certeza ele se importa com o que as outras pessoas vão falar, o que as outras pessoas vão sentir. Por isso a tendência à dependência emocional do masoquista é alta. E traço de caráter rígido, meio a meio, tá? Por quê? Justamente ele se divide entre me importo, mas eu também quero os meus sonhos, e aí ele fica dividido, tá? Então, por que a dependência emocional está te impedindo de ter um relacionamento 10 vezes melhor? Primeiro, porque vocês priorizam a felicidade das outras pessoas. Tá? Então, quem tem dependência emocional alta, muito alta, prioriza a felicidade dos outros e não a própria. Segundo, ter medo de desagradar por ser feliz. Imagine vocês seguindo os sonhos de vocês, tendo a felicidade, conquistando aquilo que vocês querem, e ao mesmo tempo, acho que vai incomodar, né? Porque eu tô tendo sucesso, né? Eu tô tendo um relacionamento
melhor do que a minha tia, melhor do que a minha prima e meus parentes. Tudo deram errado em relacionamento e eu dei certo. As pessoas da minha família, da minha geração, ninguém conseguiu ter filho e eu consegui. E não tive um, não, tive 3. Foi a parideira. Parece que eu peguei tudo que tinha de parteira, né? De parideira da família, veio só para mim. As outras pessoas, as outras mulheres, todas com problema de, né, para ter filhos. Desagradar por ser feliz. Isso é dependência emocional, tá? E ter medo de ter que se afastar de pessoas importantes. Às vezes, para você seguir em frente, você vai ter que se afastar das pessoas, né? A gente fala, pai e mãe, quando eles cumprem bem o papel deles, eles criam os filhos para a vida, preparados para seguirem a vida e criarem uma família saudável para eles, né? Mas, de repente, pai e mãe não são tão saudáveis assim e tem uma relação ali de dependência, e aí é aquela coisa assim, né? Aí a gente acaba entrando em dívida e aí o pai entra em dívida, pede dinheiro emprestado para você, você tá ruim, pede dinheiro para o pai, e aquela dependência emocional, e aí não quer se afastar deles ali porque tem tudo isso que as pessoas fizeram. Vocês conseguem entender o peso que é a dependência emocional? Imagine, eu vou trazer o meu exemplo, tá? Para não colocar ninguém em situações complicadas. Mas imagine eu querendo ter um relacionamento saudável com a minha esposa e a minha esposa, ela fala para a gente assim, vamos mudar de cidade. Aí eu falo, tá, mas e como é que vai ficar minha mãe? Aí ela fala, ué, vai ficar na casa dela. A gente vai para nossa, a gente vai mudar para outro estado, outra cidade. Mas e a minha mãe? Eu fico me perguntando. Então, o meu problema de dependência emocional com a minha mãe, se ele não tiver resolvido, eu não sigo a vida. E eu travo o meu relacionamento. Se a minha esposa pega e fala assim, bem, surgiu um projeto lá na Europa para eu fazer um tour, né, dando curso de baralho cigano para os brasileiros na Europa e, enfim, conectando com a egrégora cigana, passando nas comunidades e você vai junto comigo porque você vai tocar o violão, a gente vai cantar a nossa música lá. Aí eu falo, e minha mãe? Se ela for uma pessoa bem decidida, ela vai falar, ou você fica com a sua mãe, ou você vem comigo, né? Então, é esse o ponto da dependência emocional que a gente precisa analisar, de ele está nos impedindo de fluir para a nossa vida? De ter uma vida saudável? É esse o ponto. A dependência emocional do cônjuge é diferente. Isso já é uma coisa que entra muito análise combinada, já não é muito. Por exemplo, ciúme é diferente de dependência emocional, né? Ciúme já vem muito mais conectado com a dor do traço de caráter rígido. Que aí a gente pode falar assim, mas é uma dependência emocional do outro, porque o outro, se ele fizer aquilo, eu fico com ciúme. Não, é outra história, né? Essa dependência emocional que a gente fala é justamente a tua permissão para seguir na vida. Terceiro elemento que pode impedir vocês de terem um relacionamento 10 vezes melhor, e que é esse nível de ambição, né? Correr atrás dos seus sonhos. A ambição é sonho, realizar aquilo que você quer na vida. Estou com vontade de comer um hambúrguer, isso é uma ambição. Ah, não, isso é só o meu estômago falando. Ué, se tivesse só com fome, você ia comer a batata doce. Mas está com vontade de comer um hambúrguer. Ah, estou com vontade de comer o acarajé lá na Bahia da barraquinha da tia Neuza. Ué, então vai pra Bahia, ué.
Você vê o que envolve comer o acarajé da tia Neuza, na barraquinha? Não é só, tá na Bahia, pô, mas tem que viajar para Bahia. Vou para viajar para Bahia, não vou ficar um dia só, vou ficar aqui, ó, uns 3, 4 dias no mínimo, para curtir, né? Então, a ambição é isso, sonho. Eu quero ter um carro. Não. Para que vai ter que ter um carro? Zero? Por que tem que ter um carro zero? Um carro usado é tão melhor. Não paga IPVA, né? Não tem. Bom, quando você compra um carro zero, ele desvaloriza logo quando você sai da concessionária. Não é isso que tanta gente fala? Mas se a sua vontade for de ter um carro zero, e você tiver possibilidade para isso, possibilidade financeira, por que não ter um carro zero? Isso não pode impedir vocês. A opinião dos outros não pode impedir vocês de conquistarem os sonhos de vocês. Então, sonho foi uma das primeiras coisas que eu falei para vocês, né, que eu trouxe lá nas imagenzinhas. Quais são os sonhos de vocês? Tirem da gaveta os sonhos de vocês. Revivem. Tornem esses sonhos vivos e busquem realizá-los. Né? Então, aqui o mapa da ambição, tá? Traço de caráter esquizoide. Não tem ambição nata. Por quê? Vive no mundo da cabeça. Para ele tá tudo certo. Tudo que está na cabeça tá realizado. Ele cria as coisas na cabeça, ele não quer existir no mundo. Então, ambição para quê? Né? Não tem ambição nata. Tá? Então, a ambição dele precisa ser provocada. Traço de caráter oral, a ambição dele também precisa ser provocada. Ou seja, ele não tem ambição nata. Por quê? Traço de caráter oral, se ele tiver com quem ele ama, tá tudo certo. Eu tô aqui juntinho, fofinho, né? Grudadinho, abraçadinho com quem eu gosto, então tá tudo certo. O barco tá afundando, tá tudo bem, eu tô com quem eu amo, né? É essa a sensação do traço caracteral. Então, por isso ele não tem ambição nata, precisa ser provocada, tá? Traço de caráter psicopata quer conquistar o mundo, quer poder, ele quer estar no topo do Empire State, né? Mandando em todo mundo. Então, ele tem muita ambição. Né? Ambição e muita ambição. Tudo que é sensação de poder, né? Conecta com esse traço. Traço de caráter masoquista não tem ambição nata, precisa ser provocado. Por quê? Traço de caráter masoquista faz tanto esforço para as coisas que ele não sente que é como se já está bom aqui, ali, né? Já está naquele ritmo, aquela rotina. Então, se você tem uma ambição, você vai ter que mudar a tua rotina e vai quebrar aquele ritmo. Então, naturalmente, o traço de caráter masoquista não tem ambição. Não tem ambição nata, né? Precisa ser provocado. E o traço de caráter rígido tem ambição, sim, porque quer ser o primeiro lugar. Né? Na competição, quer estar sempre perfeito, quer ser sempre o melhor, quer ter a melhor roupa, quer ganhar em tudo. Né? Então, quer ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor marido, o melhor filho, quer ganhar tudo. Então, a ambição do traço de caráter rígido é nata. Tá? Então, por que a falta de ambição está impedindo vocês de terem um relacionamento 10 vezes melhor? Então, a sensação do merecimento. Não me sinto merecedora, será que eu mereço? Não, né? Já esteve num lugar, ou já ganhou uma coisa que você fala, nossa, mas parece demais, assim, parece que eu ganhei muito. Né? Às vezes a pessoa tem essa sensação, né, criança, às vezes, essa sensação no aniversário. Sempre que vai ganhar presente de aniversário, aí às vezes ganhou um presente que queria, mas, né, se a criança já tem esses traços já travados ali, essa falta de ambição, ela pode travar aí no merecimento, tá? Isso aqui trava prosperidade também. Crítica, né? Merecimento de um relacionamento saudável, né? Pegar aqui, ó, merecimento de um relacionamento saudável. Mas as rígidas de plantão, às vezes a rígida na dor é assim, mas eu não tô tão bonita assim. Mas eu não me sinto assim tão sexy. Não, aqui tem um negocinho aqui do meu lado, aqui, uns pneuzinhos que, não, o marido acho que não vai gostar.
né? Ah, não vou ter uma boa noite de prazer porque não sei, acho que eu não estou tão bonita assim para aproveitar a vida. Essa sensação de merecimento, tá? Sentir que não merece. Crítica. Se você tiver uma coisa melhor, no caso, se você tiver um relacionamento melhor, você vai ser criticado. Criticada por ter um relacionamento melhor? Sim, porque as pessoas têm inveja, né? As pessoas têm inveja de você. E aí elas vão criticar, vão ficar falando, não, porque a outra, você viu? Porque ela tem 40 anos e tá saindo com um menino de 20, porque ela tem X anos e ela tá saindo com outro que é mais novo, ou porque ela está saindo agora com um homem que é rico. Então, toda vez que vocês tentarem existir ou tentarem ter um relacionamento, se vocês tiverem medo da crítica, vocês vão travar. Medo do que os outros vão falar. Tá muito conectado também com a dependência emocional. Tá? Essa falta de ambição. Pode falar, Elísia. Então, por exemplo, é quando a gente fica buscando um relacionamento que atenda a expectativa dos outros, é isso? Minha mãe queria que eu casasse com alguém da igreja. Aí eu casei porque, embora eu gostasse de gente lá do terreiro, eu tinha medo do que minha mãe e minha família iam falar. Então, ou não casa. Aí não casa e não sai assim com a pessoa do terreiro por com medo, escondida, para o outro não falar, porque o que vão falar? A frase que vem é assim, o que vão falar disso? O que vão falar de mim? Então, por medo da crítica, né? A pessoa que tem falta de ambição, ela tem esse medo da crítica. Porque quem tem ambição nata, ou quem tem ambição mesmo provocada, ela sabe o que ela quer, ela tem o sonho dela, ela vai atrás daquilo, independente do que as outras pessoas vão falar. Porque o que a gente fala, papagaio fala, todo mundo fala, até papagaio fala. Então, não importa o que as outras pessoas vão achar. Se você não está matando, não está roubando, né? Não está prejudicando ninguém na sociedade, está só correndo atrás do que você busca, por que isso tem que incomodar as outras pessoas? Porque elas não conseguiram conquistar isso? É porque às vezes você já cresceu num ambiente que você, por exemplo, não te criticaram, mas você ouvia esse ambiente criticando todo mundo, menos você. Então, por que você vai dar mais um motivo para você entrar na roda de críticas, entendeu? Né? Na lista de pessoas. Ó, tem essa pessoa aqui para nós criticar também, né? Vamos lá falar da vida da Elisa. Porque a Elisa, não, menina Elisa. Ela tá saindo com um rapaz que já tem uma filha, você acredita nisso? Menina, Elisa. Então, gente, é isso. Esse medo da crítica vai travar vocês por ter um relacionamento 10 vezes melhor. Tá? E o contentamento. Contentamento é o famoso tá bom. Ah, tá bom. Como é que tá? Como é que tá seu namoro? Ah, tá bom. Tá, mas e como é que tá assim? Tem uma pegada, tá tendo um fogo ali, tá vivo? É, tá de vez em quando. Uma vez no mês, de vez em quando. Tem mês que sim, tem mês que não. Aí fala, nossa, tá feliz. Tá feliz? É, estamos levando. Contentamento. O contente é o meio termo entre o feliz e o infeliz. Então, quem está feliz fala, meu relacionamento tá ótimo. E cada vez melhor. E cada dia nos dedicamos para que esse relacionamento seja melhor. Porque no mês que vem a gente vai para não sei aonde. Porque no aniversário dela eu dei tal presente. Então, o homem, né? E agora, o infeliz, ele reclama de tudo. É o que ele fala, tá sempre uma M. Né?
tá ruim, não é porque é o governo, porque não sei o quê, o relacionamento, porque a outra não toma os remédios, é sempre, né, aquela densidade, aquela só crítica. E o contentamento é o meio termo. Então ele não é nem infeliz, nem feliz. Porque ele estagnou, ele entrou que é a famosa zona de conforto. Então, o contente ele fica nesse meio termo, na zona de conforto. Então ele não vai atrás, não ativa essa ambição, não corre atrás do que quer. Então, se a relação está morna, você escolhe. A relação ou vai ficar fria ou vai ficar quente. Né? E aí, meu companheiro, nós vamos esquentar essa relação? O que vai ser? Não, vamos nesse mesmo jeito aqui, vamos papai e mamãe só. Gente, nada contra, a posição maravilhosa, mas tem outras, dá para explorar, né? Quem pratica yoga que eu diga. Então, gente, dá para aproveitar a vida de jeitos tão maravilhosos, não só no sexo, não só com comida, não só com viagem, mas a vida tem muito mais para oferecer, gente. Olha esse planeta, o que tem de coisa maravilhosa. As pessoas vão ficar se contentando com um pouco. Uai, porque se dá para ganhar dinheiro, ter uma vida boa, se dá para ter um relacionamento bom, se dá para ter uma relação sexual boa, com prazer, com duração, por que eu vou me contentar com um pouco? Tá? Então, o contentamento é um inimigo, é uma coisa que pode estar impedindo vocês de fazer o relacionamento de vocês ser 10 vezes melhor. Tá? Então, recapitulando, os 3 elementos que podem estar impedindo vocês: traço de caráter na dor, a dependência emocional e a falta de ambição. Tá? Como que eu faço para resolver isso? Esses 3 itens. Né? Análise corporal. Tá? Então, para que uma análise corporal... Por que uma análise corporal ela resolve isso? A primeira coisa que vocês vão saber é qual a combinação de traços que vocês têm. Segundo, vão entender qual que é o nível de dependência emocional de vocês. E terceiro, vai mostrar qual que é o nível de ambição nata de vocês. Quarto item, mostra o que fazer para tirar os traços da dor e colocá-los no recurso. Né? Quem já fez a análise já sabe. Como colocar, como cuidar dos seus traços, qual traço você precisa cuidar mais, né? Estar mais atento. E te dar a resposta do porquê você tem os problemas que tem. Então, assim como na entrevista eu respondo em cima de uma questão, né? Mas na análise tem 3 questões para responder. E quem vai para a mentoria tem mais de 5 encontros para a gente trabalhar essas questões a fundo. Né? Então, lembra daqueles sonhos que vocês tiraram da gaveta? Né? Todo mundo abriu a gavetinha e pegou uma folhinha de sonhos aí. Né? E quem não tinha, escreveu na hora. Pô. Quem não tinha um sonho escrito, corre escrever. Né? Então, como passar para uma análise corporal? Eu, como vocês sabem, sou analista corporal, psicoterapeuta, yogi, professor instrutor de Tantra, músico, enfim. Vou parar. Tem costureiro também, mas eu vou parar por aqui. Né? Então, mas a minha especialidade, eu estou na área holística já há 8 anos, né? Desde o meu processo de despertar, em contato com a área holística e autodesenvolvimento, autoconhecimento, e de todas as ferramentas que eu já trabalhei, já mexi, inclusive aqui o fundo da minha foto é um mapa astrológico, ele tem os símbolos dos signos. A astrologia, uma grande paixão, mas eu não encontrei na astrologia tamanha precisão e capacidade de resolução de problemas cotidianos como eu encontrei na análise corporal. Então, é por isso que eu indico para vocês, para resolver essas questões, trabalhar esses 3 elementos que não impedem vocês de ter um relacionamento 10 vezes melhor, mas também impede vocês de ganhar também financeiramente 10 vezes mais. Tá? Sem ter que fazer outro curso, sem ter que fazer outra pós-graduação, né? Apenas aprendendo
a ser quem vocês são, usando os recursos que vocês têm. Tá? Então, como funciona o processo? Né? O atendimento é individual, online, vocês vão receber o mapa de caracteres de vocês, né? Vão saber as suas dores, seus recursos, nível de dependência emocional, nível de ambição, a explicação de como a mente de vocês funciona, né, que chama de evolutiva da análise, e as respostas das 3 perguntas. Tá? Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, a respeito de como transformar a vida de vocês. Isso é uma das coisas que eu falo que é uma das melhores ferramentas para resolver conflitos no relacionamento é a análise combinada. Porque você vai entender, primeiro, como o outro funciona. Você já se entendeu como você funciona, porque para fazer análise combinada tem que fazer análise dos dois, mais essa análise combinada. Né? Então, individualmente, cada um já passou por uma análise corporal, já se entendeu. Né? E depois vai para um brainstorm junto comigo, mostrando esses 2 gráficos em comparação. E como que dá essas interações. Então, onde que está a principal diferença? Às vezes um fala muito e o outro fala pouco. Às vezes um tem uma oralidade maior, né, que gosta de conexão, gosta de abraço, e o outro tem uma esquizoidia maior, que não gosta, que toca, assim, principalmente de surpresa, ou às vezes gosta de ficar quieto. Enfim, toda essa interação dos traços. Assim como tem a nossa interação, nossa combinação dos 5 traços, a gente aqui não está combinando 5, a gente está combinando 10. E quando a gente combina 10, a gente não tem só 10. A gente tem multiplicado, a gente tem 25. 25 pontos de combinação, né? Conflito, semelhança, coisa que dá certo, que não dá certo, coisa que é igual, que pode dar choque por ser igual, principalmente rigidez, né? Pessoas que têm rigidez igual, de repente o casal está competindo entre eles, ao invés de juntar força de competição e competir para alcançar os sonhos. Né? Então, já tendo casais, né, a gente faz mentoria, eu e a Márcia, minha esposa, a gente faz mentorias de casal, e às vezes eu deixo a mentoria, a análise com análise combinada, à parte, né? Porque às vezes a pessoa já é mentorando, enfim, já passou pela mentoria. Mas os que não passaram pela análise corporal é nítida a diferença, e fala assim, como é simples para mim, né? O meu ver, falo, nossa, isso aí tá fácil de resolver. É só fazer análise combinada, porque o conflito dele está ali, um funciona de um jeito, o outro funciona de outro, e essas formas de funcionar, elas são conflitantes. Então, gera esses desgastes na relação. E aí o casal está há quantos anos se desgastando, né? Ficar se esforçando para manter a relação. Aí o relacionamento não flui, justamente por causa disso. Aí passa por um processo, todo mundo se entende o outro, aí você fala, nossa, quando eu fazia aquilo, eu cutucava justamente a pior dor dele. Aí que ele se fechava, aí eu pedia para ele falar e ele não falava. Né? Então isso dá muito, encaixa muito para a resolução dos problemas. E o pessoal tem ficado muito assim, grato por, em tão pouco tempo, resolver problemas de anos de convívio. Eu vejo assim como uma ferramenta, né, de autoconhecimento, e que, igual você falou, é uma forma prática, né? Você identifica, mas você também tem como, dentro do processo, né, não é uma coisa só reflexiva, você consegue colocar em prática, né? Sim, ela principalmente prática. Esse que é a maior vantagem da análise corporal, comparada com as outras ferramentas. Tem outras ferramentas de autoconhecimento, né? A astrologia, ela traz uma ideia muito ampla, né, de como você funciona nas áreas da vida, que são as casas, a numerologia, qual que é a sua missão de vida, de onde você vem, para onde você vai. Mas o teu dia a dia é a análise corporal, né? Como você consegue aplicar isso, né? Então, é bem prático. É só buscar atender às necessidades dos seus principais traços. Se você tem ali 2, 3 principais traços, que normalmente as pessoas têm,
se você atender aquilo ali, já normalmente é 70%, 75% de você que já está assim, no recurso. Aí os outros dois entram por tabela, entram por... tipo, entrou eles no recurso, aqueles outros vão também. Né? Então é bem mais fácil. Desafio para quem é mais distribuído, né? Que daí tem que cuidar dos 5 traços, né? Que tem quase tipo 20, 22, 21, 19, 18, tipo assim, quase tudo igualzinho ali. Aí tem que cuidar de todos os traços, né? Mas mesmo que tenha que cuidar de todos os traços, são 5 só. Eu faço isso com o maior prazer e dedicação, né? Essa questão da análise, o acompanhamento das mentorias, né? Quem vem sabe que é bem próximo, estou sempre disposto, né? Tá respondendo as perguntas, as mensagens, e justamente porque essa forma, se a gente tiver... eu gostaria que todas as pessoas pudessem passar pela formação, ou pelo menos um aprofundamento, né? De enxergar nas pessoas o padrão de funcionamento, porque ia evitar tanto conflito. Gente, você vai pegar, por exemplo, uma pessoa que é esquizoide, você já sabe assim, cara, não pode abraçar, não pode ficar muito em contato, seja direto, seja objetivo com ela, porque ela gosta de praticidade, ela é, tipo, lógica, né, pontual, uma pessoa rígida também. Uma pessoa que é mais oral, gosta mais de abraço, pode conversar, pode contar história, né? Então, cada um vai entender, né? A pessoa psicopata, se você já mostrar para ela para que você está ali, falar, ó, eu estou aqui para trazer isso aqui, eu gostaria de saber isso aqui de você, já coloca as intenções claras na mesa, todas as relações vão ficar mais fáceis, a gente começa a olhar, é que nem o pessoal que faz o curso de leitura corporal, que é o corpo fala, né, das microexpressões faciais e tal, a pessoa não tem como mentir para ela, né? Porque ela já sabe ali, tipo, se ela levantar a sobrancelha, assim, não sei o quê, já sabe tudo o que a pessoa está expressando inconscientemente. Mas a análise corporal, que ela é mais simples até, você já identifica como a pessoa funciona. Então você sabe, né? Quem gosta de abraço, quem gosta de conversar, quem gosta de praticidade e tudo. E você resolve aquilo de uma maneira muito melhor, né? Então, para quem vai vender, para quem é vendedor, sabe que algo que a pessoa gosta. Para quem é um terapeuta, vai atender, você sabe que aquela pessoa gosta disso, a outra gosta daquilo. Então você atende cada um conforme as necessidades de cada um, né? O que a pessoa precisa, o que ela quer. E não só aquilo que eu ofereço, né? Se eu dou é que nem aquele joguinho da bolinha, do triângulo e do quadrado, né? Se eu coloco o quadrado no lugar do quadrado, vai bem. Agora, se eu tentar enfiar a bolinha ali no quadrado e socar, não vai dar certo, né? Então, isso é mais ou menos com os traços de caráter. Com cada um, a forma de pensar de cada um.